Hoje nós vamos conhecer a história de um barbeiro que na Bahia cobrava R$ 1. Chegou em São Paulo, realizou o sonho de ter 3 barbearias. Faliu. E foi aí que ele decidiu se especializar, estudar marketing, comunicação, gestão financeira. Hoje, ele ensina outros profissionais a não cometerem o mesmo erro e terem êxito na profissão. Então, fica nesse vídeo porque vem muita dica boa por aí. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar com Wagner Lins, que é barbeiro, empreendedor, mentor e tá vindo coisa boa por aí, tá certa? Tá certo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Falar um pouco da nossa história, da nossa caminhada. E é verdade. Sou um barbeiro, trabalho há 24 anos com barbearia. Sou empreendedor. Comecei a empreender tem uns 10 anos, né? Sou baiano, tenho muito orgulho. Vim na Bahia já com essa profissão. E é isso. É o Wagner Lins, nu e cru, aqui para vocês. Vai contar tudo Vamos aqui. contar tudo, vamos abrir o jogo, vamos ver como é que o negócio funciona. E por que São Paulo? Eu vi em São Paulo uma oportunidade. Na verdade, antes mesmo de começar a cortar cabelo, eu sabia que para o que eu queria para a vida, São Paulo era o lugar certo. Então, quando eu comecei a cortar cabelo lá na Bahia, eu comecei por R$ 1. Quando eu falo isso, as pessoas falam, uau, hoje eu vejo, eu dou aula, o cara formar e começar já a cortar o cabelo por 15, R$ 20. Eu, quando comecei a cortar cabelo, eu cobrava R$ 1, apenas R$ 1. E quando eu vim para São Paulo, eu queria pelo menos ganhar R$ 5 pelo corte de cabelo. Hoje eu ganho 150 pelo corte de cabelo, mas eu queria ganhar 5. Então eu falava, olha, São Paulo vai me dar a oportunidade que eu preciso. Você veio Então com foco. eu vim com foco. Eu vinha sabendo que não ia ser fácil. Isso é a primeira coisa que, assim, eu tenho muito orgulho que desde criança, comecei com 14 anos. Então desde 14 anos eu já sabia que enfrentar São Paulo seria enfrentar uma guerra. Mas não tem como você ter paz sem ter guerra. Então eu falei, mano, eu tô preparado para essa guerra. Porque é uma cidade hostil, né? Cidade hostil, difícil, competitiva, né? Aqui tá todo mundo batalhando pelos teus sonhos. Ninguém tem tempo de te esperar. Então, quando eu cheguei aqui, em São Paulo, quando eu vim da Bahia, o incrível é que eu não conhecia ninguém em São Paulo. Tem pessoas que falam assim, ó, eu tô esperando o meu momento. Eu não esperei o momento, porque quando eu saí da Bahia, eu não tinha ninguém aqui que tava me esperando em São Paulo. Pra você ter uma ideia, eu tive que sair da minha casa lá da Bahia, eu tive que sair escondido, porque a minha mãe não deixaria eu vir. Eu comprei a passagem com 21 anos, vim para São Paulo, cheguei no Tietê, aí liguei para minha mãe para poder avisar que eu estava em São Paulo. Eu não tinha onde ficar, então eu dormi no próprio Tietê. Até ela conseguir um local, alguém para poder me buscar e me dar um abrigo. Isso que é louco. E aí eu vejo hoje muitas pessoas, eu vou conversar e a pessoa fala, olha, eu não tive oportunidade. E eu sempre falo, oportunidade você tem que criar. Mas como? Assim, toma uma atitude, se coloque em ação, se coloque em movimento, né? Porque as coisas acontecem, a sorte te acompanha, ela te alcança no meio do caminho. Primeiro você tem que começar a andar. E foi isso que eu fiz quando eu vim de São Paulo, da Bahia pra cá. Ô Wagner, você já cortava cabelo lá a R$ 1. Uhum. Aí você veio para São Paulo. E como que você conseguiu aqui em São Paulo uma vaga em alguma barbearia, né? Para te dar ali um startzinho agora aqui na Terra da Garoa?
A realidade foi o seguinte, quando cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar no Sam's Club de limpar chão. Isso é a base. Só que eu costumo falar outra coisa, network, conhecer pessoas novas é importante. Você se comunicar bem, você conversar com pessoas é importante. Então eu trabalhava no Sam's Club limpando o chão. Só que tinha um monte de cliente lá que terminou fazendo amizade comigo. Por que eu fazia amizade com os clientes? O que é que as pessoas mais gostam? Dos filhos. Então eu fazia amizade com o filho, brincava. Daqui a pouco o pai tava falando comigo. E aí eu contando a minha história, e eu sempre gosto de contar a minha história. O cara olhou pra mim e falou, cara, você corta cabelo? Corto. Eu corto cabelo em uma barbearia. Eu conheço o dono, ele é amigo meu. Você quer que eu te indique? Eu falei, eu adoraria, cara. E ele me indicou. Então, assim eu consegui a minha primeira oportunidade na barbearia. O incrível foi que quando eu cheguei lá, tinha um barbeiro que terminou de sair e a vaga estava disponível. Ele fez um teste comigo, falou assim, olha, você leva jeito. E me prometeu, ele falou, quanto é que você tá tirando lá no Sam's lá? Eu falei, R$ 420. 420, ele falou, aqui você vai tirar pelo menos 800. Eu nunca tinha visto R$ 800 na minha vida. Aí ele falou, vai tirar, meu olho brilhou. Aí eu falei, beleza, então vou fechar com você. E eu fechei, fui trabalhar com ele e, de fato, tirei 811 no primeiro mês. Cara, a maior alegria naquela época tirar 811. E, inclusive, quando eu entrei na barbearia, eu já entrei, o corte dava R$ 5 lá. Foi um sonho realizado, cortar De cabelo 1 por para R$ 5. 5, né? De 1 para 5. Então, São Paulo já começou a ser positivo aí. E aí, Wagner, você ficou nessa barbearia, só que você continuou estudando. Continuei estudando. Porque assim, eu tinha um foco. Quando saí, eu falei, a profissão de cortar cabelo, a barbearia, eu sempre encontrei essa profissão como uma profissão do meio. Por que do meio? Porque ela seria ali o transporte até o sonho. Eu tinha um sonho de sair da pobreza, eu passava fome. Eu e minha família. Uma vez eu olhei na Bahia, eu olhei para minha irmã, minha mãe, e falei assim, o que vai mudar a nossa vida? Eu conheço todo mundo que o cara, às vezes, tem um primo, um tio, que o cara é bem de vida e tá fazendo alguma coisa pela família. Eu falei assim, quem que vai mudar a nossa vida? Então eu falei assim, eu preciso buscar oportunidade, mas através do quê? Porque às vezes as pessoas acham que para você conquistar o mundo, você só precisa ter vontade. Ah, eu tenho energia para mudar. Não precisa só de energia, você precisa de ter um plano. Se você não tem um plano e não sabe como, vai ficar difícil. Você precisa saber como você vai fazer. E foi isso. Eu falei, eu quero mudar de vida, mas como? Eu preciso de uma profissão, a qual? Então eu comecei a cortar cabelo e tem muitas pessoas que falam, eu comecei por amor. Eu não comecei por amor. Eu comecei por desejo de mudar de vida. E vi na profissão de cortar cabelo, na barbearia, uma oportunidade de mudar minha vida. Então, quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar nessa profissão, eu falei assim, ótimo, beleza, já estou ganhando dinheiro, estou pagando meu aluguel, mas agora tem a segunda fase. Eu preciso estudar. E essa profissão vai ter que bancar o meu estudo. Foi quando eu comecei a fazer faculdade de administração, né? Porque no final, eu achava que eu ia cortar cabelo, fazer a faculdade, abandonar a barbearia para poder ser um administrador de uma grande empresa. Essa grande empresa eu não sabia, seria Que é minha a própria sua empresa. mesmo, é. E foi isso, eu comecei a estudar. Depois que eu fiz faculdade, eu comecei a estudar também sobre corte de cabelo, que era a minha área, né? E foi muito interessante, porque a faculdade, ela me ajudou a fazer gestão, a aprender muito, apesar de que ela me deu start, mas o que se aprende mesmo é na prática. Você nunca sabe exatamente como é enquanto você de fato não vive. Então eu comecei a aprender de fato quando eu comecei a sentir na pele o que é ser dono, o que é ser empreendedor. E aí que eu aprendi. Mas eu nunca parei e nunca vou parar de estudar, porque foi o estudo que conseguiu mudar a minha vida, a vida da minha família. A vontade, ela consegue ser muito importante. O plano, como eu falei, é fundamental, mas o conhecimento é que vai fazer tudo funcionar. É o motor. É, né? É um É conjunto, um né? Uma conjunto. coisa você não chega lá onde você quer se não tiver uma dessas três coisas, né? Precisa ter. Precisa ter um conjunto, né? Ô, Wagner, mas aí você estava nessa barbearia, aí você concluiu a sua faculdade, e aí quando que você falou, agora eu tô pronto para ter a minha própria barbearia? A realidade não chegou esse dia. Não chegou? Costumo dizer que se você sentir que está pronto, é porque você passou do ponto. Porque normalmente você sempre vai sentir que não está pronto e é aí que você tem que tomar uma decisão.
Quando eu tava na barbearia, que terminei a faculdade, na verdade ainda não tinha nem terminado a faculdade, tava terminando. Tava na barbearia cortando o cabelo e o primeiro passo que eu senti que eu estava preparado para ser dono da minha própria barbearia foi que nessa barbearia que eu trabalhava, eu tomei eu decidi ser líder. Sabe? Quando você começa a tomar liderança à força, hoje eu falo isso na minha barbearia. Teve um barbeiro que veio conversar comigo e falou: eu queria ser líder. Eu falei: liderança é tomada à força. Como assim? Eu comecei a ser líder antes mesmo de ser chamado a ser líder. Eu comecei a me comportar como líder. Então eu comecei a ter uma visão de líder. Comecei a contratar barbeiro para a barbearia que eu trabalhava. Comecei a treinar. Então foi uma grande oportunidade de treinar barbeiro, porque eu aprendi a ser professor lá. Isso me deu muito dinheiro depois, me ajudou a montar a equipe depois, tá? Eu costumo ver pessoas que trabalham em um lugar e elas sempre falam: ah, quando eu tiver a minha eu vou fazer. Isso é uma bobeira, porque quando você trabalha na empresa de alguém, você está sendo um estagiário da sua própria empresa. E se você está negligenciando essa oportunidade de aprender na empresa do outro, você está abrindo mão de aprender a ser dono da sua própria empresa. E o cara, quando sente dor sendo dono da empresa, ele sente dor no CNPJ, que não está no seu nome, está no nome dele. Mas você está só aproveitando a parte boa, que é a parte de empreender, a parte mais glamurosa. E eu fiz isso. Trabalhava na barbearia, falei: olha, eu vou contratar. Tinha uns caras que eu mandava embora. O dono chegava: cadê não sei quem? Mandei embora, tava ruim demais. E agora? Vou contratar alguém, vou treinar e vou colocar no lugar. Aí eu trocava a televisão, eu pedia para pintar as paredes, né? E ele nunca me chamou como líder. Eu me comportava como líder. Mas chegou um dia que eu falei, que ele mesmo falou para mim, ele falou: cara, você quer mandar na minha barbearia. Ele sentia isso. Você tem que ter a sua para você mandar. Aí eu falei: opa, essa é a deixa. Preciso montar minha barbearia. Problema, como a gente falou, nunca tem a hora certa. E um dia eu falei assim: não, eu quero ter a hora certa. E a hora certa nunca chegou. Eu viajei para Bahia, quando eu voltei, estava quebrado, tinha comprado um carro. E nós tivemos uma discussão bem calorosa. Eu falei: é hora de eu buscar o meu caminho. E quando eu fui buscar meu caminho, eu só tinha R$ 70 no bolso. Então fica uma grande dica. Às vezes as pessoas pensam: ah, eu preciso ter um dinheiro, uma reserva e tal, tal, tal. É ótimo se você planejar, melhor, você vai sofrer menos. Mas se planejar demais, vai ficar só no plano e nunca vai começar a dar o primeiro passo. Então eu peguei R$ 70 e comecei a minha barbearia na garagem da minha casa, com um banquinho e um espelho comprado no 1,99. Foi aí que eu comecei tudo da minha barbearia. E aí, como que foi? Começou lá, você já tinha, creio eu, uma cartela de clientes. Eles vieram com você? Eu tinha uma cartela de clientes, isso é na comunidade. Então eu deixo claro que é muito importante frisar. Se você quer começar uma barbearia, é bom começar na comunidade, porque a comunidade ela faz o seguinte: quando comunidade é porque as pessoas têm um pensamento em comum, é o lugar onde todo mundo se ajuda. Na comunidade, todos querem ajudar aquele que é pequeno, que está começando. Então é isso, por isso que é comunidade. É um pensamento comum. Então se você participa da comunidade, eles participam da sua vida e vão te ajudar. Então seus erros serão absolvidos. Então quando eu mudei, muita gente olhou assim e falou: uau, o cara tomou uma decisão, o cara está iniciando o negócio dele. Então a minha carteira de cliente veio, e inclusive clientes que nunca tinham cortado comigo veio também, porque veio prestigiar o começo de um cara guerreiro. A galera gosta disso, né? Você termina sendo inspirador. E a minha barbearia, pequenininha, simples na garagem, bombava. Foi aí que eu tirei a maior sacada. Foi a sacada de entender público, né? E depois disso, veio umas pessoas que começaram a cortar cabelo comigo, que eu percebi também a necessidade de transformação de vida. Tem um rapaz que veio cortar cabelo comigo na barbearia e ele veio mancando. Eu falei: o que foi que aconteceu com você? Ele falou: ah, eu tomei um tiro, eu tava roubando uma moto. Eu falei: por que você não corta cabelo? Ele falou: ah, eu não sei. Eu falei: a partir de amanhã você vai estar aqui. Eu já dava aula. Eu treinei esse rapaz. Dentro de um mês ele tava bom. Aí trouxe mais 2 amigos, eu treinei. Isso foi ótimo, porque daí eu comecei a criar. Você vê que oportunidade é uma coisa puxando a outra? Tava na minha garagem, ele vinha cortar cabelo comigo, veio mancando, eu ensinei para tirar ele da vida do crime, ele trouxe mais 3 amigos, ensinei, e isso começou a pulverizar. Essa história começou a correr dentro da comunidade, então as pessoas cortavam mais cabelo. Foi o meu marketing, terminou sendo um marketing, porque
A galera começou a olhar, olha que cara legal, ele tá ajudando as pessoas e tal, tal, tal. Enfim, a barbearia bombou e eu cheguei a montar 3 barbearias na comunidade. 3 barbearias. Eu achei que tava rico. E aí? Hum, E agora essa história tá muito interessante. Peraí. Você chegou a montar 3, aí você achou que tava tipo, ok, vou mais pra frente, só que o que aconteceu? o que aconteceu foi que o seguinte, foi porque eu achei que tava ok e fui mais pra frente. Esse que é o problema. O problema foi, eu vim de uma base muito pobre, que me faltava tudo, inclusive o amor de um pai. Deixar claro que a pobreza, a maior pobreza é a falta de afeto. E eu não tinha afeto do pai. Eu fui abandonado pelo meu pai, morava com minha avó. Então a sensação de importância, de pequenez, era muito grande dentro de mim. Então eu sempre me sentia uma pessoa que não tinha tanta importância, né? Esse complexo de inferioridade, depois de um tempo que você começa a ganhar dinheiro, ele vira um complexo de superioridade. Então eu comecei a sofrer com isso. Eu comecei a ganhar realmente um dinheiro e comecei a emprestar ou dar para poder mostrar a grandeza. Uma época eu achava que eu era generoso, mas mentira. Eu era egoísta, porque eu dava para mostrar que eu era muito bom. E assim adquiri o amor das pessoas. Comecei a comprar tops, carros, para poder mostrar que eu era muito bom. Ou seja, ser admirado pelo carro e não pelo que eu era. Eu não sabia disso, mas eu estava fazendo isso, querendo atrair a admiração das pessoas através do bem. Outra coisa que eu fiz, começava a ir para camarotes, né, para querer pagar tudo, enfim, essas coisas, chamar todo mundo para comer, querer atrair um monte de mulheres, porque eu tinha um problema lá na Bahia que eu não catava ninguém. Aqui você extrapolou tudo. Aí eu quis acabar com tudo, enfim. Acabou, né? Acabou com tudo. Não tinha para onde né? correr, não tinha para onde correr. Eu quebrei, só que o problema de quebrar não é exatamente quebrar. O problema de quebrar é a vergonha que você tem de quebrar, de mostrar para as pessoas que estavam achando que você estava rico, que agora você está pobre. Então, para poder segurar, eu recorri a empréstimos. Como meu nome era ruim, o banco não sabia quem eu era, porque tem um problema do barbeiro que inicia, que ele não abre firma, ele faz um serviço totalmente clandestino e ele acha que está ganhando, mas está perdendo, porque ele é totalmente anônimo do mercado. Então, o mercado não reconhece ele. Se ele precisar de um empréstimo, de um apoio, ele não tem como recorrer ao banco. Ele recorre a um agiota, que tem juros de 20%. E aí ele deixa de... Mano, Ele deixa a alma. a alma. E foi o que aconteceu comigo. Para poder não quebrar e não mostrar para os outros, eu fiquei devendo um agiota para mostrar. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa época foi que você precisa viver a tua realidade sempre. Se você tentar viver uma realidade que não é a sua, vai chegar um momento que você não vai suportar e a queda vai ser muito feia. Então, eu comecei a dever a Jota um dinheiro exorbitante, que mesmo que eu vendesse a minha barbearia, as coisas que eu tinha, não tinha como pagar. Você acredita nisso? Do jeito. Eu chorava todos os dias. Aí eu depois vendi meu carro. Aí todo mundo começou a perceber, ficava sem dinheiro, trabalhava de domingo a domingo para poder pagar os juros, sabe? E aí você deve me perguntar como foi que você se livrou disso. Tô agora. Tô aqui, ó. Você vê que eu nem tô perguntando nada, eu tô quietinha aqui. Na verdade, para eu me livrar disso, eu conheci a minha esposa, que é minha esposa hoje. E quando eu fui casar com minha esposa, até falo, eu falo claramente com isso, eu casei por dinheiro, porque ela tinha uma casa para vender. E aí, quando a gente começou a namorar e eu descobri que ela tinha uma casa para vender, eu vi ali a oportunidade de mudar a minha vida. Então, eu casei logo com ela para poder ficar com a parte da venda da casa. Falei, essa mulher tem que estar comigo. Aí, a gente casou em uma semana. A casa que ela tava lutando... Nossa, ela é louca, né? Louca. E a casa que ela tava lutando para vender em 6 meses, eu vendi dentro de um mês. Né? Dei a parte pro ex-marido e tal, e fiquei com a parte. Foi onde eu quitei minha dívida com a agiota, compramos o carro e fomos viajar. Zerei tudo. Zerei Vou tudo começar e de aí novo. fui recomeçar. Só que bem antes de vender a casa, eu já tinha aceitado que eu tava devendo, que eu tava quebrado, e ela me conscientizou. Ela teve um poder muito grande na minha vida. Porque ela me conscientizou, ela falou, você sabia que você tá quebrado? Eu falei, sei, mas não quero que ninguém saiba. Ela falou, enquanto antes você aceitar isso, você vai se reerguer. Então, o que é que eu fiz? Qual foi a estratégia para mostrar? Então, uma coisa muito importante, para você que tem vergonha, você precisa ser o divulgador daquilo que você tem medo que as pessoas saibam, sabe? Então, eu mesmo comecei a divulgar.
As pessoas chegavam, e aí, Wagner, ó, quebrei, mano, tô entregando esse ponto porque eu quebrei, não tenho mais dinheiro, eu tô devendo 5, não devia aluguel, não devia pro agiota. Tô devendo 5 aluguéis, tô devendo pro agiota, tô quebrado. As pessoas, não, cara, vai dar tudo certo. Ou seja, quando você divulga, as pessoas vão se compadecer. Agora, quando você tenta esconder, alguém vai te divulgar pelas suas costas. E aí as pessoas vão te julgar, sabe? Então foi uma técnica muito forte que eu tive. Inclusive sobre a minha vida. Né? Estratégia, foi uma estratégia muito forte que eu tive para poder me livrar do peso da culpa, né? Daquele peso da vergonha. Culpado por não ser um bom administrador. Culpa de quê? Você vai aprendendo. Na vida funciona da seguinte forma. Os erros, muitas vezes, são muito mais importantes do que os acertos. Porque às vezes você acerta e não sabe por que acertou. Mas quando você erra, você para analisar por que errou. E você entende que aquele caminho não se deve seguir. Entende? Então, nesse momento, eu aprendi demais. Ô, Wagner, aí vocês foram viajar, voltou, aí você parou para analisar o que você acabou de me contar aqui, aonde foi que eu errei e como que você recomeçou. Na verdade, eu parei para analisar, prestar atenção onde foi que eu errei. E uma das coisas que eu mais errei, realmente, foi a falta de responsabilidade com o dinheiro. Eu não tinha responsabilidade nenhuma com o dinheiro. Isso foi a primeira coisa. Segundo, não viver a fase correta. Sabe, um problema de você estar numa fase A e quer viver a fase B. Terceiro, comparação. Eu me comparava demais com as pessoas. E me comparava com pessoas que estavam vivendo uma fase acima da minha. Então eu queria viver igual a elas, sabe? E aí eu não conseguia. Então eu me esticava demais para poder parecer com elas. E aí eu não conseguia manter e depois voltava. O problema de você viver uma fase acima, porque certamente você vai descer uma fase abaixo do que a que você deveria estar. É que nem subir uma escada. Se você quer subir correndo demais, pode ser que você caia e volte para o início e ainda volte machucado. Então o que eu aprendi é: viva exatamente a fase que você está. Mude de fase no tempo e na hora certa. Deixe de ser imediatista. Respeite o período, o processo do tempo de todas as coisas. E, acima de tudo, gestão financeira. Aprender a cuidar do dinheiro. Não é porque é R$1 o pastel, ou o espetinho é R$1,50, ou a cerveja do final de semana porque você trabalhou muito, que você merece. Você merece alcançar seu sonho e você não pode abrir mão disso, nem um momento perder o foco do porquê você começou tudo que você começou. Porque às vezes a gente perde foco. Porque às vezes olha para o lado. E aconteceu muito comigo. Quando eu vim da Bahia, eu vim porque eu queria enriquecer, prosperar, ganhar dinheiro, mudar a vida da minha família. Mas em um momento eu me distraí. Me distraí com balada, com o poder que o dinheiro de mentirinha estava me dando. E terminei atrasando ali um pouco o processo, mas aprendendo muito. Então eu posso olhar para trás hoje, sofri, chorei, mas valeu a pena. E aí, depois, o que você fez? Vamos contar agora essa segunda fase, que é a fase boa agora, fase boa. Tudo controladinho. Você, inclusive, ensina outras pessoas a fazerem essa gestão, né? Então, vamos para a segunda fase agora. O que é que eu fiz? Montei a barbearia. Aí, quando eu fui montar a barbearia, sobrou um pouco do dinheiro da minha mulher. Ainda sobrou um pouco do dinheiro e foi quando eu montei a primeira barbearia. Claro que ficou um pouco a mais, passei no cartão de crédito, agora eu já tava com o nome limpo, usei o cartão de crédito e tal. Inclusive teve um amigo meu também que me emprestou o cartão de crédito, agora já não era mais o agiota, entendeu? Me emprestou o cartão de crédito, montei a barbearia e começamos. Só que antes de montar a barbearia, eu comecei. Só que a primeira coisa, eu fui definir público. Quando eu montei antes, eu não sabia de nada disso. Eu falei, eu quero trabalhar para quem? O que eu quero com isso? E uma das coisas que eu aprendi é, quando você define o público que você quer, você precisa parecer com ele. Então, se você acha que tem muito barbeiro que ele quer trabalhar para uma pessoa que seja, vamos supor, rica, só que ele não é rico, ele não parece com rico, ele não tem costume nem com... Ele não vai ser aceito por esse público, sabe? Então, você tem que saber, de novo, respeitar a fase. Então, eu falei, eu quero trabalhar com a classe B. O que é que eles gostam? Então, a primeira coisa, estudar público. Depois, buscar o ponto correto. Tem estacionamento, essas coisas tudo. Eu fui pesquisar, eu fui fazer um business plan.
né? E como é, Wagner, que você entendeu que deveria fazer um business plan para montar uma barbearia? Fui no Sebrae. Eu fiz um curso no Sebrae chamado Empreitec. Aquilo mudou a minha vida, a minha visão. E quando eu fui montar a barbearia, eu fiz business plan, estudei prazo, estudei preço, qual o preço ideal a ser praticado, né? Eu fui entender sobre os meus custos, porque antes, sabe como é que eu vivia? Ah, essa semana eu vou trabalhar só para pagar aluguel. Semana que vem eu vou pagar água, luz, depois eu pago meu aluguel. O que sobrar, meu amigo, dá para tomar uma, dá para fazer não sei o que. Era uma loucura. E tem um monte de barbeiro que vive desse jeito. O cara não sabe exatamente qual é o impacto do aluguel no faturamento total da barbearia dele. E eu vivia isso, tá tudo certo. O problema é que o conhecimento ainda não chegou para essas pessoas como chegou para mim. Então eu fui, fiz o business plan, planejei tudo, organizei e montei a minha barbearia. E parece que ia ser tudo perfeito, não é? Claro que não. Claro que não. Montei o plano, foi tudo certinho, organizei, mas no meio do caminho senti dores também. Tinha momentos que o cliente não vinha, eu tinha que aprender a entender por que que eu não estou atraindo o cliente certo. Teve alguns momentos que eu perdi barbeiro. Por que que o barbeiro não tá querendo ficar comigo, tá preferindo trabalhar em outra barbearia, sabe? Então, toda vez que eu sofria uma pancada, né? Porque o empreendedor é isso, é uma pancada em cima da outra. Costuma ir uma guerra. Eu falo pra minha mulher, quando eu saio pra trabalhar, eu falo, tô indo enfrentar uma guerra. Porque na guerra você toma um tiro, você toma um tapa, você toma... Mas você tá ali. Só tem a medalha de honra aquele que se dispõe a guerrear. Então, eu comecei muitas dificuldades. Tive também, de novo, aí voltou o problema financeiro, mas aí já não é porque eu gastava demais, aí é porque eu já queria reformar demais. Entende? Porque eu queria reformar a barbearia para poder alcançar um nível alto. Foi quando eu comecei a entrar na ideia da experiência. Quero entregar uma experiência para o meu cliente para poder fazer ele ficar mais. Só que aí eu comecei a gastar demais com essa experiência e aí terminei de novo ali entrando em um problema financeiro. Falei, eu preciso ganhar mais dinheiro e tal. Foi quando eu comecei a dar aula. E eu falei assim, vou dar aula. Lembra lá atrás, quando eu falei que eu aprendi a dar aula lá para ajudar a barbearia que eu trabalhava? Então, nesse momento foi fundamental. E eu comecei a dar aula e formar barbeiros. Resolvi dois problemas. Primeiro, resolvi um problema de contratação, porque eu já não contratava mais. Os meus barbeiros eu formava, eu treinava e educava para trabalhar junto. Primeiro, gera gratidão, depois gera cumplicidade, o cara vira seu cúmplice, né? Ele abraça a tua cultura, a sua ideia da barbearia e vira um discípulo. Então, vira um parceiro de verdade quando você forma desde a base. E segundo, você ganha dinheiro. Porque eu dava aula e eu comecei a ganhar mais dinheiro do que com a própria barbearia, formando barbeiro, dando aula só dia de domingo. Olha como foi fundamental. E foi com meus cursos que eu, de novo, recuperei meu problema que estava tendo financeiro, reestruturei a minha barbearia e montei a segunda barbearia. De novo com planejamento, com toda a base e tal. Alinhadinho. Alinhadinha. E aí, tudo isso que você passou, essa trajetória toda, você foi vendo essas dores e foi resolvendo. E hoje você sente que outras pessoas passam pela mesma situação que você? Que elas não têm por falta de conhecimento? Vamos dizer que eu acredito que hoje 90% dono de barbearia passa por isso. E eu tô sendo bonzinho, viu? 90%, eu tô sendo bonzinho demais. A maioria, olha, barbearia antigamente era a barbearia dos barbeiros. Hoje a barbearia é dos barbeiros e de empreendedores. Porque a barbearia ela cresceu a partir de 2015. Então, com esse crescimento, esse boom, ela começou a entrar em evidência. Então, muitos empreendedores que às vezes têm um dinheiro parado ou que quer investir em alguma coisa, começou a entender que barbearia é um ramo interessante para investir. Só que tem muitos empreendedores que vêm com conhecimento de gestão. Então, eles montam a barbearia, fazem a gestão e põem um barbeiro para fazer aquilo que eles sabem fazer melhor, que é cortar cabelo. E aí, o que é que acontece? Põe uma barbearia bem estruturada, investe um dinheiro que eles ganharem em outra área, né? Isso, ok, faz uma gestão legal, ok. Só que o problema que está acontecendo é que barbeiro, que só aprendeu a cortar cabelo, começa a ser gestor, começa a ser dono da sua própria barbearia, e aí começa a cometer os erros, porque eu também fui assim, os mesmos erros. Cometeu lá atrás. Entende? Os mesmos erros. Eu visito barbearias, direto eu visito barbearia de cara, tipo, pessoal que está começando, só para entender o que é que está acontecendo. E presta bem atenção, são erros iguais. Esse dia eu cheguei em uma barbearia e o barbeiro, o dono da barbearia, eles trabalham por ordem, por agendamento.
Agora, pasmem, ele não tinha agenda, não tinha um computador. E eu perguntei pra ele, como é que você Agendava na faz sua cabeça? agenda? Como é que você faz sua agenda? Ele falou, cara, eu faço na cabeça. Eu falei, deixa eu adivinhar. Às vezes você marca 3 no mesmo horário. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu passei por isso. Porque eu já fiz isso, tá? Ele falou, cara, como é que resolve? Olha bem, parece a coisa mais simples. Sabia como se resolve isso? É só comprar uma agenda, não é verdade? Na cabeça de quem tá errando, não. Precisa de algo. É assim que muitas pessoas vendem coisas mirabolantes para resolver problemas simples. Porque é simples resolver, mas ele quer alguma fórmula matadora. Então eu falei para ele assim, eu vou resolver seu problema. Ele falou, você vai? Eu falei, vou. Eu fui lá na Calunga, comprei uma agenda, trouxe uma caneta, dei pra ele. Falei, agora, alguém ligou, você só escreve. Ele falou, uau, mano. Eu falei, é fácil demais. Uau, é ótimo. Perfeito, uau. É Perfeito. fácil resolver, entendeu? E é uma coisa muito básica, mas precisou você ir lá e falar. A maioria dos erros são resistência. A maioria dos erros são resistência, porque os acertos são coisas normais e naturais, assim como a prosperidade. A prosperidade, ela é natural. A pobreza, é ela que não é natural, ela é resistência. Tanto pessoas que falam, é mais fácil ser pobre do que ser rico? Absolutamente não. Porque para você prosperar, você só precisa ser natural. Vamos lá, gestão financeira. É a coisa mais simples do mundo. Mas as pessoas querem fórmulas mágicas. Por isso que vai na internet, tem um monte de gente vendendo fórmula mágica. Eu poderia falar para você de como fazer uma gestão financeira agora rápido. É simples. Se você ganha 5 mil, você não pode ganhar 5 mil. Ok? Ok. Então você precisa viver com 3 mil, guardar 2 pelo menos. Ok? Ok. Por quê? Porque você precisa investir em alguma coisa no futuro que você queira. Ok. Beleza. Só que a maioria das pessoas ganha 5 e vive com 6. Beleza. Isso não é uma resistência, porque o natural é simples. É simples fazer gestão financeira. Ou seja, eu preciso saber que se eu quero montar uma barbearia no futuro, eu preciso guardar dinheiro para montar essa barbearia. Então, se eu gastar todo o dinheiro que eu ganho hoje como barbeiro, obviamente, eu nunca terei o dinheiro para montar barbearia. Será que é tão difícil? Claro que não. O problema é que é a resistência. Porque todo erro, ele é uma resistência. Está muito ligado às suas crenças, está muito ligado à emoção. Por que você gasta todo o dinheiro ou até mais do que você ganha? Pela parte emocional. Toda falta de controle, toda falta de coerência, toda falta de disciplina está ligada ao emocional. Sempre querer extrapolar. Eu poderia beber uma cerveja porque eu só tenho 150 para gastar, mas eu vou gastar 300 porque eu não consegui parar nas 2 cervejas que eu deveria beber. Esse é um grande problema que acontece com o barbeiro. O barbeiro, ele quer mostrar demais, porque a maioria dos barbeiros, eles estão com problemas emocionais. Eu tenho um barbeiro, já passou na minha barbearia pelo menos uns 300. Eu nunca entrou um barbeiro na minha barbearia para trabalhar que não tivesse um tipo de problema emocional para ser tratado, sabe? Segundo, 80% dos barbeiros que foram trabalhar comigo tinham problemas financeiros. Alguns eu até entrei, paguei dívidas e ajudei, pela experiência que eu tenho, a tirar, porque a dívida é o maior sugador de energia de uma pessoa. Então o barbeiro não tem como trabalhar bem se ele estiver devendo, principalmente se estiver devendo para agiota. Então, aí eu comecei a entender como que esses caras com tanto problema emocional vai montar uma barbearia que prospere. Não tem como. Porque a maioria dos barbeiros querem montar a barbearia para se sentir importante, colocar o nome dele na frente da barbearia para mostrar que agora ele é um empresário, ele é um empreendedor, mas por dentro ele sabe que está perdido. Ele não buscou conhecimento, ele não fez uma reserva de capital para poder investir o capital dele. Ou seja, ele foi buscar capital emprestado, agora ele tem uma barbearia, uma dívida, não sabe contratar, não sabe se posicionar, vai montar preço errado, baseado na região, não sabe exatamente o custo, não sabe quanto vai faturar, não sabe fazer meta para o ano nem para o mês, ele não sabe como se posicionar nas redes sociais, então vai gerar um monte de problema. Ok, tá tudo bem, vai aprender na dor. Só que é muito mais inteligente você aprender com pessoas que já erraram e passaram por isso. No caso, tudo que você descreveu aí, você já passou, que Eu você já me contou aqui na primeira parte. Passei por isso. Só que na época que eu passei por isso, não tinha tanta gente oferecendo conhecimento no YouTube gratuito,
mostrando a experiência, o sofrimento que passou. Ou seja, para que eu vou repetir se tem tanta gente falando que já sofreu? Vai encurtar o caminho, Vai né? encurtar o caminho. Na minha época não tinha YouTube quando eu fiz isso, sabe? Não tinha YouTube. Inclusive, quando eu aprendi a cortar cabelo, ninguém ensinava a cortar cabelo como se ensina hoje no YouTube de graça, né? Quando eu fui aprender a cortar cabelo, eu tinha que fingir que era barbeiro, ir nas barbearias, fingir que queria cortar o cabelo, para poder olhar uma técnica, levar para casa e reproduzir. Porque se soubessem que eu estava ali como espião, era capaz de me lixar. Porque o conhecimento era retido, ninguém queria dividir conhecimento. Hoje todo mundo compartilha. Hoje todo mundo compartilha conhecimento e a gente precisa aprender com os erros dos outros para que possamos, para que a gente possa errar menos e sofrer menos. E é legal você falando, porque eu vejo muita gente na internet, né? Principalmente YouTube, que tem bastante vídeo, né? Ensinando alguma coisa. É muita gente que ensina aquilo que não viveu, né? A pessoa, ela vai lá e dá uma receitinha, mas você vai ver, a pessoa nunca trabalhou naquela área, ela só tem a parte teórica. E um grande diferencial seu é que você viveu isso na pele, né? Eu vivi isso na pele. Eu falo sempre, eu passei muita coisa que eu acho que eu precisava passar. Até porque é tanta gente que precisa de ajuda e se eu não tivesse passado, eu não tinha essa experiência para ajudar. Inclusive, hoje eu lido com meus barbeiros, eu sou um coach do meu barbeiro. Eu sou o cara onde eles se apoiam e eu sinto prazer nisso, sabe? Só que eu precisava realmente entender, eu precisava passar para poder entender o coração deles, sabe? Porque se você for só um empresário, um empreendedor chucro, que você põe o cara para trabalhar, e aí o cara tá passando por uma dificuldade, e você vai falar para ele, não, é só isso e tal, eu não, sabe, para mim não faz sentido. Então eu gosto de participar da vida, eu gosto de dar um conselho, mas como eu daria um conselho se eu não te passasse por tanta dificuldade? Então em mim, eu gero uma gratidão muito grande por tudo que eu passei, pelas minhas dificuldades, pelos erros, pelos acertos, eu sou muito grato pela minha trajetória, né? Que hoje muitas pessoas são ajudadas através de mim, porque eu aprendi demais. Você Com a minha compartilha, caminhada. né? Eu compartilho demais, eu tenho prazer disso. Ô, Wagner, e assim como você que entrou lá na barbearia, já estava ali, já tinha um foco que um dia você ia montar a sua, eu acredito que isso seja uma coisa natural, assim, do mercado, né? Hoje um barbeiro, ele fica mais ou menos quanto tempo? Ele entra na barbearia e fica quanto tempo já para começar a querer montar a dele? Quando eu fiz a faculdade de administração, tinha uma aula chamada aula de, acho que é lógica. E dentro da lógica, fizeram um estudo para entender até quando uma pessoa se mantém motivada e aprendendo. É até 2 anos, em qualquer lugar, uma pessoa consegue se manter motivada aprendendo. Depois de 2 anos, ela não aprende mais nada, ela só reproduz aquilo que ela aprendeu. Ela precisa mudar de setor, mudar de empresa, sabe? Mudar de forma de fazer, ela precisa mudar alguma coisa. Então, eu trazendo para dentro da barbearia, eu entendi que um barbeiro, ele se mantém motivado dentro de uma barbearia, trabalhando, ok, até 2 anos no máximo. Depois daí, ele precisa crescer, mas qual que é o crescimento de um barbeiro? Ah, você pode ser líder, o líder motiva mais 1 ano. Você pode ser um gerente mais 1 ano e meio. E depois? Depois ele vai querer montar dele, ok? Então, precisamos entender isso, que como eu tive um sonho de montar minha barbearia, o barbeiro que vai trabalhar comigo, ele também tem um sonho. A família dele espera que ele cresça, que ele desenvolva, que ele ganhe mais, que ele prospere, ok? Então, antigamente, eu tinha um problema, o barbeiro saía, eu ficava bravo, eu ficava triste. Hoje tem muito dono de barbearia que quando o barbeiro sai, ele fica triste, fica com raiva, xinga o cara, chama de traidor, que loucura! A pessoa está procurando o próprio sonho. E eu vou blasfemar, eu vou falar mal dessa pessoa que está fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no passado. Ou seja, eu quero que a minha barbearia seja uma prisão ou seja uma plataforma de lançamento. Então, foi o que eu fiz. Criei a minha barbearia para ser uma plataforma de lançamento. Quando eu contrato um barbeiro hoje, eu já contrato assim, olha, isso aqui é uma plataforma de lançamento. Aqui você veio para crescer as suas asas e voar. A sua família espera que você faça isso. Então, você veio aqui para treinar, ficar bom, né? Contribuir com essa casa, com essa barbearia, com a sua presença, com o seu trabalho. Enquanto isso, você vai criar uma carteira de cliente, né? E daqui a 2 anos você tem que sair daqui. Não é uma opção. Se você não sair, eu vou te mandar embora. Então já vai juntando dinheiro, já vai planejando. Eu vou te ajudar a planejar isso, se você quiser. Monte sua barbearia. Chame todo o seu cliente, inclusive pode deixar até cartão aqui para o seu cliente ir atrás de você. E monte sua barbearia.
Porque o prazer da Espaço W, o meu prazer, não é ter você aqui. É saber que você está prosperando, está crescendo. Né? Eu quero olhar para o lado e ver que as pessoas que passaram aqui prosperaram. E para mim esse é o maior prazer. Porque o dinheiro, ele é muito bom. Mas ele é só o meio. O final, todo mundo fala, eu quero dinheiro para ter liberdade. Não quero dinheiro para ter liberdade. Eu quero dinheiro para proporcionar uma vida diferente para outras pessoas. A minha ideia hoje é que a pessoa tem uma vida melhor só porque eu existi. Eu quero que um barbeiro olhe para trás e fale, a minha vida tá melhor hoje só porque eu trabalhei na Espaço W, só porque o Wagner existiu, porque ele me ajudou com isso. Então, para mim é o maior prazer. Então, não é sobre liberdade, não é sobre nada. O dinheiro precisa me proporcionar isso. E é isso que eu tenho feito hoje. A minha barbearia, deixo bem claro, é uma plataforma de lançamento. E donos de barbearia que entendam isso que eu estou falando agora, vai mudar o conceito. Para de querer prender pessoas que jamais ficarão presas. Se a pessoa não tem essa noção, o dono da barbearia, vai acontecer isso que você falou, né? Ele vai ficar na mão. E se ele já sabe, ele já tem um plano, ele sabe que daqui a algum tempo vai Vai ter que precisar de treinar uma outra pessoa. pessoa. Sabe qual que é o problema? Que pelo dono ser um cara meio duro ou querer prender o barbeiro quando ele vai sair, ele não avisa antes. Ele deixa para avisar um dia antes de sair e pega o dono da barbearia Calça curta. de calça curta. E aí o que? Por que ele faz isso? Tá errado? Não. Aí depois quer condenar. Não pode condenar, porque é o comportamento do dono que faz o barbeiro não ter essa liberdade de conversar com ele. É igualzinho um pai que quer estar ali aprisionando a filha. Como é que a filha pode falar de coisas particulares com ele? Porque sabe que vai ser ali hostilizada ou alguma coisa assim. A realidade é que se eu tenho essa relação de liberdade com o meu barbeiro, ele vai ter liberdade, ele vai ficar tranquilo, ele vai ter paz, né? Para chegar a conversar comigo, ele vai se sentir confortável para chegar para mim e falar assim, Wagner, eu tô indo para um outro lugar, tô indo para uma outra barbearia. Então prepara aí, monta um outro, se quiser o treino aí para você, e eu tô indo a semana que vem ou daqui a um mês. Eu olhar pro cara assim e falar, OK, tá doendo dentro de mim, mas eu quero que você busque o seu melhor, né? Eu gostaria que você ficasse, eu gosto do seu trabalho. Aconteceu esses dias comigo. Chegou um barbeiro e falou, Wagner, eu tô saindo. Falei, OK, porque o nosso compromisso é com a sua liberdade, com o seu crescimento. Lá para você é melhor? Ele falou, para mim vai ser melhor. Falei, então vai com Deus. Saiba que eu tô te apoiando, as portas estão abertas. E se um dia você quiser voltar, seja bem-vindo. Então, é assim que a gente trabalha. O outro barbeiro que viu aquilo acontecendo, fala, cara, que esse cara é maravilhoso. Mas a ideia não é que eu sou maravilhoso, é que é uma estratégia de negócio. A minha estratégia é deixar livre para que possam ir e que possam voltar. Voltar, né? Você está entendendo? Tô. Então, essa relação que eu tenho com o meu barbeiro faz com que minha barbearia fique estabilizada, fique estável, fique bem. E é incrível. Quando eu fiz isso, muito menos barbeiros saem. Agora é muito mais tranquilo, não tem rodízio na barbearia. É muito tranquilo, só sai mesmo. Bateu os 2 anos, tem que sair. Tem que montar barbearia, aí toda hora monta um, monta outro, outro monta. E quando não sai, tem que virar um líder, um gerente para ganhar um pouco mais de tempo. Ah, não quero sair, mas então você vai ser um líder. Tá treinando sobre liderança, amigo? Eu vou te treinar. Se não quiser, porque os nossos valores são isso. Precisamos buscar conhecimento. Uma empresa precisa ter os valores bases para se estabelecer. Quais são os valores da Espaço W? Então, os valores da Espaço W é conhecimento constante, espírito de equipe, união, transbordo. O que é transbordo, Wagner? É quando eu tenho que ter o suficiente para transbordar na vida do outro. Então, conhecimento. Tem um barbeiro que chegou lá na barbearia, todos os outros se reúnem para poder fazer a agenda dele ficar lotada, para poder ensinar o que sabe para eles. Então, quer dizer que está funcionando os nossos valores dentro da barbearia, entende? Então, não é só algo para ser bonitinho no papel, é algo que é aplicado dentro da barbearia. Virou cultural. Então, quando vira cultural, eu posso me afastar da barbearia, passar 1 mês ou 2 meses fora, que ela funciona OK. Então, uau, a gente construiu alguma coisa alicerçada, Um sabe? modelo de negócio Um modelo de negócio que com seja bastante base. estruturado, né? Então, hoje me sinto muito feliz e realizado com a barbearia que a gente criou. Porque não é uma barbearia criada na areia, tá na rocha, tá alicerçada, mas baseado, o que eu te falei, nos valores, em uma boa cultura, uma cultura forte. Isso é interessante. E como que é o cliente? Que eu sei que eu dei uma olhada lá no seu Instagram. Você não vende um serviço, você vende uma experiência. Conta um pouco disso pra mim. Quando eu comecei a cortar cabelo,
Eu era quase um ditador. Ficava olhando de cadeira em cadeira para ver os cortes. Quando errava, que é isso, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu entendi que hoje as pessoas não buscam um corte de cabelo. Elas buscam uma experiência, né? Hoje, nesse momento, o que se vende é a experiência. O corte de cabelo é uma desculpa. Mas isso não quer dizer que você tenha que ser ruim no corte de cabelo. Isso quer dizer que é obrigação ser bom, mas não é um diferencial ser bom. Você, além de ser bom no corte de cabelo, no seu serviço, você precisa estar preparado para entregar um algo a mais. E como é que eu posso oferecer uma experiência para um cliente? Eu preciso trabalhar dentro das emoções. Por isso, quando a gente conversou, eu falei assim: eu gosto de trabalhar dentro das emoções. Porque eu preciso fazer essa pessoa se sentir amada. Sabe, a gente não tem missão, a gente tem um propósito. É fazer com que as pessoas descubram sua melhor versão. Então, lá dentro da barbearia, a melhor versão com corte de cabelo para se sentir mais bonito, mas sua melhor versão como pessoa. E como é que a gente faz isso na barbearia? Qual é a experiência? É fazer a pessoa se sentir especial. O atendimento, a risada, o aperto de mão, o olhar nos olhos, o chamar pelo nome, o oferecer um café, uma água, até uma cadeira confortável, uma barbearia bem estruturada, ter um preço justo, ter um atendimento cordial, alegre, ter prazer em receber a pessoa, fazer ela se sentir especial naquele ambiente. Tem muitos lugares que você vai e você não se sente especial, você se sente só mais um. Né? Às vezes o cara saiu da empresa onde ele foi hostilizado, sofreu uma pressão para bater meta, ele precisa chegar na barbearia e se sentir amado. Então o corte de cabelo hoje nada mais é do que uma ferramenta de transferência de amor, de atenção, de carinho para o nosso cliente. E é assim que a barbearia Espaço W oferece uma experiência única para o nosso cliente. E é nisso que nós baseamos toda a nossa conduta, toda a nossa esperança de um crescimento, porque nós queremos crescer mais. E é em cima da experiência, e já não é mais em cima apenas do corte de cabelo. Na verdade, você transformou numa estratégia que já se usava há muitos anos para o feminino, né? Que o feminino já tinha essa estratégia. E o masculino não era visto assim, né? Era só chegava lá, passa a maquininha. Tipo, cortava e ia embora, né? E você não, né? Você trouxe exatamente essa coisa do emocional que a mulher sente quando ela vai num salão. Uhum. Você conseguiu transformar isso para o universo Isso não é masculino. louco? Sabe, as maiores visitas que eu faço na área da beleza são em salão. Eu não visito muito barbearia. Eu visito mais salão, porque senão eu sou um mais do mesmo. Inclusive, minhas barbearias eu mudei até as cores, não são pretas, são todas brancas. E tem um belo lustre no meio. Lindo, por Inclusive, sinal, que eu vi no Instagram. entende? Por quê? Eu descobri uma época, estudando sobre comportamento, eu vi que as mulheres, elas gostam de glamour. Se sentir glamurosa, elas querem um ambiente onde tem um champanhe que ela abra e que poste para meter inveja em alguém. Elas amam isso. Elas gostam do glamour, do negócio branco, chique, tal, dourado. O homem, ele ia na barbearia para bater papo, ele quer conexão, ele quer uma piada, ele não liga muito pro ambiente. Então, o ambiente se for preto, legal. Mas por que preto, marrom? Aí eu entendi, porque o preto, marrom representa a guerra. É a cor mais da guerra, da luta. Então, pessoas que prosperaram debaixo de guerra. Então, o homem é representado, representa força, essas cores. Só que tem um problema. Eu fui no Tatuapé para dar uma olhada lá Tudo é muito isso. É uma cor mais escura, o conceito lá é aquelas madeiras de demolição, é o industrial, porque representa. A maioria do Tatuapé, tem muita gente rica, mas que nasceram da pobreza e prosperaram. E aí moram lá. Então, essas cores representam ela. Mas quando eu fui em Moema, olhar salão de beleza, eu percebi que é tudo mais clean, mais leve, porque tem riqueza passada de geração. E ninguém viveu essa guerra toda. Peraí. Se a gente só está representando uma parte de um público, quem é que está representando esse outro lado? Para onde está indo essas outras pessoas? E aí foi eu compreender que essas outras pessoas estavam cortando em salão de beleza. Aí você vai entender. Salão de beleza. Tava indo pro Jaque Genin, para não sei quem, Celso Camura. Falei, opa! E aqui não tem ninguém especializado em cabelo e barba. Aqui são femininos. E por que esses caras estão vindo para cá? Peraí. Então eu preciso pegar essa parte do mercado. Então eu peguei minha barbearia, trouxe para um conceito mais branco, trazendo um pouco mais de glamour, uma linha que entendesse, olha, aqui é para você que não passou por tanta guerra para poder enriquecer, que você prosperou, mas já vem de geração a sua riqueza, você não... Então vem para cá, você não precisa mais no salão, tem aqui. E aí sim eu trouxe o glamour, o salão mais branco,
os barbeiros treinados, treinar a mente para poder entender esse público, atender corretamente, né? Não se colocar, porque tem um problema muito do barbeiro, que às vezes ele se coloca como pequeno, na hora que ele vai atender alguém que tem mais dinheiro, alguém que desenvolveu mais na sociedade. O cara precisa entender que ele precisa se igualar ali, porque senão ele não corta com ele. Porque é difícil alguém aceitar um cara que é tão baixo, fala assim, talvez ele não mereça ganhar esse dinheiro, cortar cabelo por R$ 100, para esse carinha aí, Deus me livre. Então precisa se posicionar diferente. Por mais que você não esteja no nível dele, você tem que fingir até ser de verdade. Você entendeu? voltou de novo lá atrás, o que você falou lá de trás, né? Você voltou, né? É porque tudo vai se reciclando. Vai se reciclando, Vai se né? reciclando. E você é muito antenado, né? Porque agora o que você falou aí é totalmente estratégia de marketing, comunicação, tudo, né? Cor, identidade visual. Você tá sempre pesquisando para trazer, para ficar na tendência, Na assim, tendência. né? Eu busco muito, porque eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora, porque o mercado também se recicla. Quando começou em 2015, muitas barbearias, aquele monte de barbearia. Até agora, 2023, muitas barbearias ficaram para trás. A pandemia deixou mais um monte. E não foi a pandemia que quebrou, foi a falta de gestão. Barbearias que já estavam no vermelho, quebraram na pandemia e tá tudo tranquilo, né? Assim como a paleta mexicana veio, aquele boom da paleta, um monte de gente entrou. Algumas ficaram, mas bem poucas. Barbearia nunca vai ser igual, porque a barbearia realmente é um mercado, é um produto de necessidade básica. A paleta não. As pessoas podem passar sem a paleta, mas sem o corte de cabelo não tem como passar. Só que eles mudaram de lugar, entenderam o que é bom e o que é ruim. Fizeram agora uma escolha. E se você tem uma barbearia que não está sendo a escolha dessas pessoas, que estão sendo mais exigentes e souberam que muitos entraram no mercado num boom, não sabem cortar cabelo. Hoje eu vou te dizer que corte de cabelo mesmo, corte de cabelo, 90% dos barbeiros nem sabem cortar direito. Porque entraram pelo glamour, porque barbearia não era nada, agora quero entrar, agora sou barbeiro, agora sou não sei o quê. Mas quando você, aí vai ver uma rede social do cara, uns cortes bem mais ou menos, aí aprende a tirar uma foto, põe uma luz ali, tira uma foto bem tirada, no fundo branco, porque o play do mercado tira fundo branco. Não querem se reciclar, gostam de ir em workshop, mas por que vão em workshop? Para poder feito. Ninguém vai, a maioria do barbeiro ele não vai para aprender, ele vai para poder olhar para o outro e falar, ele erra também, ele é igual a mim, ele só não quer que o outro seja maior, eles não estão buscando conhecimento. E é uma mentira dizer, olha, ele foi para admirar ou para julgar. Então ele vai lá, se o cara é muito bom, ele fala, ah, pô, o cara é bom mesmo, você aprendeu o quê? Ah, ele fez um degradê diferente, ele não aprendeu nada. Segundo, se o cara errou, ele fala, ah, pô, o cara é ruim, hein, velho. Não aprendeu nada também. Então não aprende nada de qualquer jeito, só deixa dinheiro. A maioria dos cursos que os caras vão, não é porque quem ensinou mal, ensinou bem. Mas quem estava aprendendo não estava preparado para aprender, porque não foi como aluno, foi como julgador, foi como plateia, que vai dizer se foi bom ou ruim, mas não aprendeu nada, foi assistir um filme. Não agregou nada. Não agregou nada. Então, esse é um grande problema do mercado. Então, automaticamente, essas pessoas vão ficando para trás. E o cliente vai entendendo o que é bom e o que é ruim. E barbearia que está lotada, barbearia de empreendedor, que não tem alguém, um player, que possa treinar essas pessoas para serem de fato um bom cortador de cabelo, além de oferecer uma grande experiência, vai quebrar. Não tem jeito. Não tem jeito, vai quebrar. E hoje, o que você começou? Você pegou toda essa sua jornada e você viu que você poderia ajudar outros profissionais a encurtar o caminho, né? Não ter que passar todos os perrengues que você passou. Hoje, porque o seu Instagram, você dá muita dica, né? Você vai tocando ali nas dores mesmo, explica e fala, faz assim, faz assim. Qual que são os planos futuros aí? Então, meu plano futuro é poder realmente, de fato, treinar de verdade. O problema é que tem muitos barbeiros, tem muitos cursos hoje no mercado, e eu já comprei pelo menos 5 ou 6 cursos de vendedores de curso na internet que estão ali só para vender e não tem experiência, não tem conhecimento e tá vendendo uma mentira. E um monte de barbeiro iludido, empolgado, tá comprando e perdendo dinheiro. Ok, se isso eu vi e bateu no meu coração e doeu, eu falo, gente, se esse pessoal tá vendendo, é porque os verdadeiros não estão vendendo. É porque os verdadeiros não estão querendo ajudar. Beleza, e se eu sou um verdadeiro e eu sei que sou, eu preciso me posicionar de uma forma que os barbeiros entendam que eu sou autoridade e tenho conhecimento suficiente para ajudá-los.
Então, o meu futuro é treinar barbeiro a ter sucesso de verdade com sua barbearia, com sua profissão. Então, é isso que eu vou fazer. Já estou fazendo. Já vem Na fazendo verdade, lá já vou no gravar Instagram. isso, já vou gravar um curso agora, que é para poder vender bem baratinho pro barbeiro, para poder ajudar nos princípios básicos da gestão. Gestão dele mesmo, não só de barbearia. Cuidar das finanças, cuidar da sua identidade visual, porque o barbeiro, às vezes, ele vai atender é de chinelo, é de camiseta, é o cabelo bagunçado. Agora, repare, você vai entrar em um... Imagine se você for cuidar dos seus dentes de uma dentista e a sua dentista é banguela. É isso que acontece. Você vai entrar dentro de uma barbearia, o cara não tem a barba feita, o cabelo bagunçado, o cara tá usando um boné. Uau! A pessoa que cuida de beleza é o mais feio de todos. Não tem como. Então, é uma das coisas que a gente vai ensinar no nosso curso. Inclusive, também vamos fazer agora o canal. Eu tenho um canal no YouTube, tinha parado ele, mas agora eu vou ativar meu canal para poder dar dicas para você, para o barbeiro que de repente ele quer aprender, mas não quer gastar agora, tá sem dinheiro, tá se equilibrando, tá vendo se é isso mesmo. Então, vai conversar comigo. Todos os dias nós vamos colocar vídeo lá no nosso canal para poder orientar o barbeiro. Serão vídeos curtos, para que ele tenha paciência de ir até o final, porque senão ele vai vendo outros, e o verdadeiro vai ficando para trás. Você está empenhado. Eu estou empenhado e decidido, isso é importante. Um propósito. Um propósito. Virou parte agora do meu plano, porque antigamente não fazia parte, era um talvez, era uma possibilidade, deixou de possibilidade para ser real. Agora nós vamos fazer isso. Tem pessoas que estão se quebrando porque eu não abri a boca. Então eu preciso falar para que pessoas tenham vidas mudadas. Compartilhar sua experiência. Compartilhar, né? É uma obrigação minha como cidadão, como pessoa. Eu sinto obrigado a ter que ajudar pessoas. Ô Wagner, como que as pessoas te acham na rede social? Só que agora eu vou pedir para você falar aqui, ó, para essa câmera. Se você quiser achar o Wagner Lins, você vai no Instagram e busca lá wagnerlins.oficial. Se você for no TikTok também, só buscar pelo Wagner Lins, você vai me achar. Ou se você quiser ir para o meu canal, então você vai buscar lá o canal Wagner Lins. Simples demais. Eu espero que você, como já vira um seguidor do Wagner Lins, e a gente vai conversar demais. Quer buscar conhecimento? Eu vou te ensinar e vou ajudar você a mudar a sua vida. Mas antes da gente acabar, eu preciso fazer mais uma pergunta. Claro. O que é o Café Milionário? Café Milionário. Eu vi isso aí lá, falei, não vou ler, eu vou perguntar para ele. Café Milionário é um evento que eu desenvolvi para micros e pequenos empreendedores, porque você vai ver pessoas que estão falando diretamente para os médios e grandes empreendedores, e aquele cara que trabalha sozinho, e aquele cara que é dono de uma pastelaria. Então foi um projeto à parte que eu fiz para trabalhar, para tomar um café com esse pessoal, ouvir as dores de todo mundo. Então no Café Milionário tem muita gente chorando. Só que o mais importante é o network e conectividade. Então todo mundo se conecta, todo mundo vende o teu serviço. Isso é muito interessante porque vai desenvolvendo a ideia de conhecer outra pessoa e entender que a dor que um empreendedor está passando, teve outro que já passou, já sanou, e tem outro que ainda vai passar. Então você está sempre no meio, você nunca é o pior nem é o melhor. Você está sempre no meio, e nesse Café Milionário as pessoas compreendem isso. E é um café rápido. Por que café? Porque eu faço realmente um grande banquete, tudo dourado, comida mesmo, porque eu quero que o empreendedor que sofre tanto todos os dias, sendo sempre aquele burro de carga, ele chegue no café e ele se sinta especial, seja tratado como um rei. Eu quero que ele sinta o que de fato ele é, porque essa é a busca da verdadeira identidade, que ele se perde nessa caminhada de quem de verdade ele é. Então, é por isso que eu faço Café Milionário. Inclusive, ano que vem, em 2024, eu vou fazer o Café Milionário Barber, porque aí vai ser só para empreendedores da área da barbearia. Então, 2024, tem muita coisa para acontecer aí. Ou seja, fique ligado no Instagram dele para não perder nada. Meu, fica ligado, Não é? porque nós vamos estar lá todos os dias e você vai acompanhar todas as novidades e o processo de desenvolvimento de todas essas ideias. Vem muita coisa boa por aí. Demais, demais. Nossa, foi um prazer bater esse bate-papo com você. Adorei mesmo sua trajetória, você conseguir, né, converter aí essa trajetória agora em inspiração para outras pessoas, ensinamentos.
é ser uma pessoa muito especial mesmo. Parabéns, Eu agradeço. Muito obrigado e para mim foi um imenso prazer estar aqui com você. Contar, E né? eu amo compartilhar a minha história. Para mim isso é apaixonante. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Incentivar outras pessoas. Isso para mim é o meu propósito, é a minha vida. E como eu te falei, eu sinto uma responsabilidade com isso. Eu não vou falar mais obrigação, responsabilidade com isso. É isso aí. Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aqui seu comentário, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Até a próxima. Até mais, pessoal.